Boa noite. Vamos falar sobre testemunho do livro Fonte Viva. É uma lição linda. Começa: para isto é que foste chamado, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas, diz Pedro. Muitos acreditam que, quando conhecem o Evangelho, a vida fica mais difícil. Isso é desconhecer o que é o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus de Nazaré, a força do nosso pensamento e a necessidade de dilatarmos a nossa percepção além dos sentidos físicos através da irradiação do nosso corpo de energia, do nosso perispírito, que a parapsicologia chama de corpo. Agora esqueci o nome, daqui a pouco volta. Que se dilata, que irradia na medida em que pensamos bem. E viram na Rússia, na Universidade de Kirov, livre Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, que o nosso corpo de energia e luzes, o perispírito, ou corpo bioplásmico da parapsicologia, que nos acompanha durante as horas de sono, durante as horas de êxtase, de prece, porque a nossa mente extrafísica, no nosso estágio de evolução, está sempre envolvida nesse corpo que os russos viram, que quando pensamos bem, se assemelha a um céu constelado. E como vamos pensar bem neste mundo tão difícil se não nos ligarmos ao Evangelho segundo o Espiritismo? Nas horas da tempestade, diz o querido Saint-Exupéry, o escritor do Pequeno Príncipe, os olhos ficam cegos. É necessário enxergar com o coração. Mas como nosso coração vai enxergar? É uma alegoria a essa irradiação do nosso corpo de energia ao perispírito, que aí capta a realidade à sua volta melhor do que através dos olhos do corpo físico. Somos realmente, como disse o querido mestre de Nazaré, o querido mestre Jesus, somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Somos imortais no espírito, somos indestrutíveis. Encarnado, manifestamos-nos também, mas não apenas, através de um corpo de carne. Frágil se não o estimularmos através de bons pensamentos. Frágil se nos deixarmos levar pelas depressões, envolvidos pelo mal-estar do mundo, enviando de nós mesmos pensamentos de sombras que, por lei de afinidade, como explica o querido Kardec em A Gênese, por lei de afinidade se unem como são semelhantes a pensamentos de sombra e voltam para nós, nos ocasionando distúrbios físicos e psíquicos. Mas, se através da leitura do Evangelho, do comparecimento sempre quando é possível à casa espírita, nos fortificando com essa cúpula protetora que existe nas casas bem orientadas e que praticam a caridade, se nos ligarmos sempre às luzes do universo, as nossas pequenas luzes vão se acendendo, como pequenos pirilampos ainda, ou indivíduos com pequenos fósforos ou velas acesas por nosso pensamento ainda fraco, mas que vai se fortificando na medida em que nos ligamos às luzes, tornamo-nos fortes, corajosos, vitoriosos. Pisamos nas pedras sem senti-las. Pisamos nas dificuldades da vida, olhando para o céu e agradecendo a Deus. Somos amparados por um exército de luzes.
temos ao nosso lado, e aprendemos lendo no Livro dos Espíritos, no capítulo O Anjo da Guarda, temos ao nosso lado um espírito melhor do que nós mesmos, que vibra por nós, que nos auxilia a elevarmos nosso pensamento, ligando-nos às ondas de luzes que envolvem nosso querido planeta Terra e que nos permite nos sentirmos tranquilos e felizes, mergulhados na nossa fé, que ainda é muito pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, mas que já nos produz um bem-estar que faz com que tenhamos força, coragem, alegria. Jerônimo Mendonça, um moço que aos 16 anos teve um problema de distrofia muscular ou reumático, não sei, mas ficou numa maca, imóvel, sentia dores. A voz foi preservada. Ele nunca usou a voz para reclamar. Ele cantava hinos de gratidão a Deus. Ele fazia palestras magníficas, conduziam-no na maca, no carro, no avião, onde quer que fosse, e ele agradecia a Deus a oportunidade de corrigir erros do passado. Ai de Jerônimo se não fosse o Evangelho. Ai de Jerônimo se essa força maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo não o apoiasse em todos os instantes da sua vida, que seria sofrida, não fosse a compreensão espiritual que ele sempre apresentou. Além disso, nessa conexão do nosso pensamento com outros pensamentos em melhores condições ou em iguais condições, luzes maiores do que a nossa, o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos prejudicariam a felicidade. E aí sim, atrairiam para nós mesmos sombras. E sombras só nos causam problemas, dores, problemas vários. A nossa consciência, a nossa inteligência, o esclarecimento que vem hoje também pela ciência, o próprio Dr. Roberto Khalil, eu gosto de citar esse nome respeitável do Hospital Sírio-Libanês, diz: fazer o bem faz bem. É preciso fazer o bem, perdoar 70 vezes 7, repete Jesus, mas diz, não é religião, é ciência. Porque não fazer o bem faz mal, e não perdoar cria problemas no organismo, problemas cardiovasculares, problemas de inquietação, de angústia. O caminho está traçado. Caminhar nas luzes, extinguindo orgulho e egoísmo, diminuindo as nossas sombras interiores, sentindo a dor do próximo como se fosse a nossa, ou como disse Jesus, é necessário amar ao próximo como a nós mesmos. E fazer ao outro só o que queremos que o próximo nos faça. É muito mais difícil fazer o contrário. É muito mais difícil mergulhar em vibrações de revolta, de mal-estar, de orgulho, de egoísmo, não conseguindo, às vezes, no meio profissional, conviver em paz com os colegas de trabalho e encontrando as dificuldades várias. De outras vezes, na própria família, o indivíduo fica um elemento indesejado, criando problemas, não achando soluções, maltratando os que estão à sua volta. Esquecidos que Emmanuel diz num livro lindo que é necessário compreendermos que estamos sempre na família que necessitamos. E a finalidade, quando existem dificuldades, é que aprendamos a viver como outrora no horizonte primitivo, o clã, a tribo sabia viver com alegria,
um auxiliando o outro. Dizem que os cãezinhos vieram à Terra para nos ensinar amor. E é com os nossos cãezinhos domésticos que vemos essa capacidade de amar infinita neles existente pelos instintos. Mas em nós, essa capacidade é muito maior, a do verdadeiro amor, porque nós nos libertamos quase dos instintos e temos ao nosso favor o raciocínio, a inteligência maior, a capacidade de nos ligarmos telepaticamente ao nosso anjo da guarda, aqueles que nos amam, aqueles que se responsabilizaram por nossa vinda à Terra. E esse trabalho contra o orgulho e contra o egoísmo deve ser feito já na criança. E hoje a ciência vem em nosso auxílio. Médicos, oftalmos dizem, precisa fazer o bem, precisa pensar bem, precisa se sentir feliz, se não destruirmos este magnífico instrumento de trabalho, o nosso corpo físico. Não viemos à Terra para sofrer, não. Viemos para aprender a ser felizes, não através, como diria Buda, do desejar. Desejar dinheiro, desejar corpo físico perfeito, desejar amigos que sempre estão dispostos a nos servir. Não podemos ser tão tolos. Temos que saber que estamos num planeta em desenvolvimento e que a nossa felicidade só é encontrada no amar ao próximo como a si mesmo. Temos que saber também que quanto mais nos preocupamos com o próximo, no sentido de ajudá-los, mais nos esquecemos de nós mesmos. É lei. Se ficarmos olhando, girando ao nosso redor, os nossos problemas aumentam muito. Se, pelo contrário, nos expressarmos num trabalho voluntário, o Centro Espírita Antônio Oliveira dá tantas oportunidades de auxílio àqueles que não conseguem, sobretudo nessa época de crise, desemprego, não conseguem comprar os próprios alimentos, trabalhar nesse trabalho de amor maravilhoso, auxiliando nas marmitinhas ou doando algum alimento não perecível, eles explicam aí o que é necessário, mas não estamos ajudando o próximo, estamos auxiliando a nós mesmos. Essa luz com que os envolvemos, emitindo, talvez pela primeira ou quinta encarnação, pensamentos de amor, pensamentos de luz, se ligam a outras luzes e voltam até nós, dando-nos um banho de luz. Outro dia, uma minha amiga que trabalha num trabalho semelhante em outra casa, ligou e falou: Heloísa, você tem razão. Eu não, é São Jesus, Kardec, Bezerra de Menezes, Espíritos de Luz. Mas ela disse: você disse que se eu fosse trabalhar num trabalho voluntário, eu ficaria melhor. Porque os filhos casaram, os netos estão moços, têm a vida deles. E ela estava entrando em depressão. Ela ia ao centro, distraída, não ouvia nada, voltava para casa, ficava vendo televisão. Às vezes ela via programas violentos e estava entrando em depressão. Arrumei uma psicóloga, tem psicólogas maravilhosas, mas essa, talvez pela própria perturbação da minha amiga, ela se sentiu atraída por uma perturbada, que lhe deu péssimos conselhos, e ela foi piorando. Aí eu disse a ela: experimenta, vai fazer um trabalho voluntário. E ela disse: olha, você salvou a minha sanidade mental. Hoje eu estou feliz, alegre, já estou preparando o que eu vou fazer na próxima refeição dos meus irmãos. Pela primeira vez ela não reclamou, dizendo: ah, eles não querem trabalhar. Não.
Às vezes, os problemas vêm do nascimento, partos mal feitos, às vezes de outra encarnação, como os nossos próprios problemas de orgulho e de egoísmo. Porque também, se não nos esforçarmos na prática do bem, no nosso estágio de evolução atual, poderemos nos expressar em pensamentos de orgulho, de egoísmo. Orgulharmos-nos do quê? Num universo magnífico com trilhões de planetas, trilhões de irmãos mais velhos, muitos já adiantados moralmente, quase na perfeição moral. O convite nunca foi ao sofrimento e à dor. Eu repeti para ela e para eu mesma, porque sempre que nos interessamos pelo problema do próximo e queremos auxiliá-lo, espíritos de luz estão interessados por nossos próprios problemas e vêm em nosso auxílio, intuindo-nos com pensamentos melhores, com ligações telefônicas que nos apresentam pessoas que podem nos auxiliar e com possibilidade que hoje existe, embora muitas casas estejam fechadas, da assessoria através das lives, de telefones, de possibilidade de conversa. O que não podemos é ficar focados só em nós mesmos, em nossa pequena família, no orgulho e no egoísmo. Porque quando ficamos focados num quadradinho, os probleminhas desse quadradinho tornam-se grandes elefantes. Mas quando desenvolvemos o pensamento coletivo, como acontecia no horizonte primitivo entre os índios caiapós no Brasil, nós nos preocupamos com todos. Se um tem alimento, todos têm. Se um está alegre, todos ficam. Há como um dar as mãos espiritual, onde se fortificam na ligação com o amor e na procura de Deus, que às vezes julgam encontrar, como nós outrora, numa árvore sagrada, num rio. Não podemos, nós civilizados, que diminuímos a nossa família, diminuímos ao máximo nos fecharmos em casa, ou reclamando pela falta de atenção da família, ou só dando atenção e recebendo da nossa pequena família. Século XXI, está na hora de abrirmos o coração. Século XXI, está se formando um mundo de regeneração, no qual se tornará o nosso querido planeta Terra. E todos aqueles que não conseguiram acompanhar o desenvolvimento da nossa civilização, todos aqueles que continuarem fechados no orgulho, no egoísmo, no só vem a mim, no só ter, e não se desenvolver no ser melhor, mais atencioso, mais preocupado com o próximo, ler um pedacinho do Evangelho todos os dias, Evangelho segundo o Espiritismo. Se não é espírita, leia o Novo Testamento. O importante é sair daquele casulo terrível de orgulho e de egoísmo que criamos ao nosso redor e que se fecha de tal forma que nos impede de respirar, nos causa agonia, revolta e dor. Rompamos esse casulo, permitamos que as luzes, o azul do céu nos envolvam, o amor que a terra espalha por todos. Se o indivíduo da terra é um pouco complicado, vamos nós nos transformarmos, como diz uma prece linda. São lindas todas as preces de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de nós instrumentos da tua paz. Fazei com que possamos levar luz onde haja sombra, alegria onde haja tristeza, esperança onde haja desespero, paz onde haja guerra.
Ó Senhor, fazer com que possamos mais amar do que ser amados, perdoar do que ser perdoados, dar do que receber, porque é dando o que recebemos, perdoando que somos perdoados e amando que nascemos para a vida eterna. É esse o nosso convite, o convite de Jesus, o convite de Kardec, o convite da casa espírita. Experimente, como eu falei para minha amiga, experimente por 1 hora se dedicar a um trabalho de amor. Eu tenho outra amiga, essa em Maceió, uma senhora linda, Beth, eu digo Beth de Maceió. Ela até fundou um centro espírita que homenageia meu pai, Centro Espírita Herculano Pires. Ela atende no centro que ela dirige, tem a orientação aos encarnados, tem a antiga desobsessão, hoje orientação aos desencarnados, mas ela ainda se sente feliz ao fazer sapatinhos, enxovaizinhos, as blusinhas de tricô para dar enxoval às jovens mamães que nada têm ainda. E as auxilia, vê uma cesta básica. É uma das senhoras mais felizes que eu conheço. Vive sorrindo, tranquila. Sua família também está em momentos de tranquilidade. Se amanhã problemas surgirem, serão sempre atenuados pelos pensamentos de fé em Deus, de fé em nós mesmos, como diz o Evangelho. Fé divina e fé humana. Fé divina é a fé em Deus. Fé humana é porque Deus nos criou com um projeto de nos desenvolvermos para as luzes do universo, de nos tornarmos luzes. E Deus Todo-Poderoso, Pai maravilhoso, como apresenta Jesus na parábola do filho pródigo, sabe realizar projetos magníficos, basta olhar no universo no qual estamos mergulhados. E envolvidos pelos mensageiros de Deus, auxiliando os nossos irmãos que, por motivos vários, não conseguem caminhar sozinhos, nós que antes estávamos angustiados, preocupados, ai, meu filho perdeu o emprego, ai, o que eu vou fazer? Minha netinha está com tosse, ai, esse vírus, ficando alguns quase em depressão, ou entrando em verdadeiro pânico que impede o raciocínio, conseguiremos a grande mudança, a paz interior, a tranquilidade nas horas difíceis, compreendendo que não somos Deus, ainda não somos espíritos de luz, mas temos a força do nosso pensamento para nos ligarmos através da prece, através do trabalho voluntário, através do amor ao próximo e a nós mesmos. Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo, perdoando-nos as dificuldades morais ou físicas que ainda temos e trabalhando para atenuá-las ou extingui-las. E sempre nos lembrando que o Evangelho é o nosso andador espiritual, que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, é a nossa plataforma de paz e tranquilidade, que o Evangelho de Jesus é o nosso médico das almas, que nos atende sempre quando estivermos em sofrimento ou em dificuldades várias, e que o nosso exemplo vai contagiando aqueles que nos cercam e que nos conhecem, ou como diz o querido Gandhi, um exemplo de paz, de ligação com o plano espiritual superior, de nunca violência e de vitória plena, conseguindo libertar a Índia como ele tanto desejava. E ele diz:
Nunca se expressem ou tenham dentro de vocês um pensamento de violência, um político corrupto que nos irrita. Não. Vibre amor, vibre luzes, mostre que compreendeu um pouco os ensinamentos de Jesus, mas que não basta se encantar com a beleza, com as luzes que vertem desses ensinamentos, que é preciso nos expressarmos na prática. Só o amor constrói, só o amor educa. E diz Gandhi, um indivíduo que cresce arrasta centenas. Um indivíduo que melhora e exemplifica leva centenas a se melhorarem. E provou isso na Índia, onde ele vivia, conseguindo levar um verdadeiro, não exército com armas, um verdadeiro grupo imenso de indivíduos que queriam libertar a Índia e que sempre caminhavam com Gandhi vibrando luzes e amor. Quando eram interrompidos pelos soldados britânicos violentos, continuava a vibrar amor e orar pelo pensamento e diminuíam as agressões. E na cadeias, quando eram presos, exemplificava este amor e conseguiram, na época, libertar a Índia do poderoso Império Britânico. E o querido Nelson Mandela, um jovem que, na defesa do seu povo negro, era agressivo, bravo, briguento. Aí ele foi preso e ficou quebrando pedras. E ali ele era muito jovem, foi amadurecendo. E o incrível e bravo Mandela se transformou num homem maravilhoso, o rosto calmo. Depois foi solto porque não conseguiam deter os jovens revoltados com as injustiças que sofriam e pediram a Mandela, que era querido por seu povo, que falassem com os jovens. E Mandela chegou pedindo perdão, que perdoassem todos aqueles que o magoaram, que aprendessem que a violência nunca havia gerado nada, que ele, quando era muito jovem, também era tolo e se expressara na violência, e fora tão infeliz e era sempre um revoltado, e ficou preso e sofreu na cadeia. Mas de repente ele descobriu, auxiliado, claro, pela espiritualidade superior, a bênção do perdão, a alegria de esquecer ressentimentos e a compreensão de que só conseguimos nos modificar, modificar a nossa família, os nossos colegas de trabalho, a nossa sociedade, o nosso país, através do exemplo de amor, de perdão, de compreensão, de bem-estar, de sairmos do nosso quadradinho ou daquele casulo terrível que nos impedia aos voos mais altos do pensamento e de como uma colorida e brilhante borboleta partir em direção ao sol da verdade, transformando-se num seguidor do Mestre de Nazaré e de Kardec e de todos aqueles espíritos que Jesus nos enviou antes de vir à Terra e depois continua enviando. Sócrates, Platão, Krishna, Confúcio, Zoroastro, sacerdotes egípcios, sacerdotes druidas, 800 antes da vinda de Jesus, que já pregavam esta mensagem maravilhosa. Somos encarnados e desencarnados, comunicamos-nos via pensamento, influenciamos e recebemos influência de encarnados e desencarnados. Escolhemos, temos livre-arbítrio, escolhemos como vamos evoluir. Preferimos os caminhos difíceis da revolta, do agir mal, do pensar mal? Claro que não. Escolhemos o caminho estreito que nos conduz
ao reino mais belo, mais fascinante, o reino de Deus, que Jesus alegoricamente colocou na terra, mas que também colocou as sementes em nossos corações. Mas essas sementes só brotam quando permitimos que a rega do amor, dos ensinamentos, da moral de Jesus, que é a única moral atemporal, verdadeira que existe, pode fazer por nós. Então as sementes se abrem e os brotos do amor, da compreensão da finalidade da vida, que é amar ao próximo como a si mesmo, que é evoluir, que é atenuar problemas através das soluções encontradas com a força da prece, que atrai imediatamente para nós as melhoras imediatas, fazem-nos pensar como o querido Paulo de Tarso. Para pregar o Evangelho, ele dizia, muitas vezes sofri, fui até chicoteado, mas ai de mim se não pregasse o Evangelho. Os problemas seriam muito maiores. É claro, porque se não nos ligarmos ao Evangelho, podemos ser ligados às sombras que envolvem o planeta da Terra. Nesta hora de mudança, houve uma convulsão e costumes inadequados. Foi como se jogasse na terra o lixo que estava escondido, para que ele seja aspirado por todo o exército de luzes e nós trabalhando em conjunto, e o clima da terra, que merece o melhor, se purifique e nós felizes consigamos continuar na terra de paz, de regeneração e de amor. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho, se não praticarmos o Evangelho. Obrigada pela atenção. Muito boa noite. Não se esqueçam, o Senhor Deus é o nosso pastor e ligado a Ele nunca, jamais, nada nos faltará. Boa noite.